Então, pessoal, tudo bom? 7º ano agora, tá? Nós estamos fazendo aqui as lives, aula, né? Homeschool, para o 7º ano agora. Tema, Zona Costeira Brasileira. Desde já eu peço, tá assistindo no YouTube, muito obrigado. Um presente do aluno muito querido meu, de Pipa, no Rio Grande do Norte. Uma aguinha muito da gostosa. Você tá aí assistindo no canal? Beleza, tá assistindo no canal, ó. Deixa o seu like, compartilhe, se inscreva no canal no YouTube Science agora, vai estar postado esse vídeo lá daqui a pouco. No Facebook, compartilhe também no Facebook, ajuda muita gente, tá bom? Estarei criando uma página no Facebook pra gente falar algumas coisas e fazer algumas lives também. Fala pra todo mundo, manda mensagem. Ô, povo do Minhoca, acorda aí que tá na hora de assistir a aula de ciências. Vamos lá. E hoje, Zona Costeira Brasileira, né? Então, eu vou estar mandando para, no caso, todos os alunos, uma atividadezinha, um textozinho, que é o que eu vou usar como base aqui na nossa aula, que fala sobre tudo, já que não temos o livro por alguns motivos, e nós já conversamos sobre isso, né? Mas nós também tiramos tudo com base nesse livro aqui, Coleção Inovar, tá bom? Parece que eles até estão me pagando para falar isso, né? Mas eu não estou ganhando para falar da Coleção Inovar não, tá bom, pessoal? Se eles quiserem me pagar, manda uma mensagem para eles, Inovar aí, tá, a editora é a Saraiva, né? A Saraiva tem dinheiro, viu, galera? Ixi, que tem dinheiro. Então, pessoal, a aula de hoje, Zonas Costeiras Brasileira, tá bom? Compartilha para todo mundo, enche o saco dele para assistir a aula, tá? E vamos lá, né? Também estou aqui no celular, vendo algumas mensagens, tá? E já vamos começar. Então, pessoal, o nome já diz tudo, Zona Costeira. Zona Costeira é aonde? Nas suas costas. Não, não é nas suas costas. A Zona Costeira Brasileira é onde eu tenho mar. Então, aonde pega mar é chamado de zona costeira, de costa, tá bom? Então, no caso, nós temos nesse ambiente um ecossistema formado, certo? Eu não chamo de bioma porque ele não é grande como os outros em tamanho, mas sim ele tem uma extensão muito grande. Por exemplo, a costa brasileira, ela vai no litoral, todinho no litoral do sul ao norte do país. Sabe para quem pensou que a região norte não tinha praia? Sim, tem praia. A única região do Brasil que não tem praia é o centro-oeste. Mesmo assim, tem bastantes rios que o povo usa como praia. Tem rio lá que é usado como praia, tá certo? Vamos lá. Pronto, o que acontece? Para quem não sabe, né, nós temos no centro-oeste vários rios lá, principalmente lá no interior do Goiás, nós temos bastante rio, Mato Grosso também tem muitos rios, e tem os locais muito lindos, tá bom? Então o que acontece? Vamos lá. Essa faixa litorânea do Brasil, ela tem mais ou menos aí, tem em torno de 8.500 metros, né? Então, não, perdão, desculpa, falei totalmente errado, são quilômetros, eu li errado aqui, desculpe, me perdoe. 8,5 mil quilômetros de extensão, né? Que se estende do norte, lá do Cabo Orange, bonito, né? Tu sabe falar inglês, galera. Lá no foz do rio Oiapoque. Tanto que você fala, leva do Oiapoque a Chuí, né? Sim, a foz do rio Oiapoque, foz é o quê? Onde o rio encontra com o mar. Então vai lá do norte, da foz do Oiapoque, até o sul do país, numa cidadezinha chamada Chuí, tá? Que fica lá no Rio Grande do Sul. Bah, que é longe, né? Lá faz frio. Quem toma leite quente da dor no dente da frente, né? Então, no caso, vai lá do Cabo Orange e do Oiapoque até o Chuí. Refere-se a uma
parte terrestre, que abrange diferentes estados e municípios. No caso, em uma parte marinha chamada de Mar Territorial Brasileiro, que corresponde a uma largura de 12 milhas náuticas a partir da costa. Então, no caso, nós temos o nosso país, ele tem a terra, e no mar nós temos, para dentro do mar nós temos uma zona que é chamada Zona Marítima Brasileira, que entrou ali região do Brasil, que são 12 milhas náuticas, né? Que eu não sei dizer quantas são mais ou menos 12 milhas náuticas. Papai Google. Eu nem deixei batido aqui, mas não é essa coisa mesmo. Vamos lá, minha gente. Quanto é 12 milhas? Ok, Google. Quanto é em quilômetros 12 milhas náuticas? 12 milhas náuticas correspondem a 22,224 quilômetros. Né? Tem um canal no YouTube que eu gosto muito, que é do Coach Rubens, que ele fala que é a Regina. Então essa vai ser a Regina, nossa assistente, tá bom? Regina falou, 12 milhas náuticas são aproximadamente 22 e tarará de quilômetros, né? Então é bem grande. Você fala que não é? Vá nadar 22 quilômetros pra você ver. Vai andar, vai caminhar, vai correr daqui para São José do Egito, que são aproximadamente 20 quilômetros. Então o que é que acontece? Nós temos, pessoal, vê se o áudio tá bacana. Se estiver bacana, vocês mandem aí, por favor, o áudio tá bom, professor, tá? Então o que acontece? Essa zona costeira, né, brasileira, que é, no caso, pega na faixa litorânea ali, no litoral do país todo, nós temos várias partezinhas, né, que o clima ele vai o quê? Ele vai do clima tropical ao subtropical, que no sul do país é subtropical. Mas o tropical é maior, que vai do norte do país, pega todo o Nordeste ali, o litoral do Nordeste, desce todinho e vai até quase o Rio Grande do Sul, né? Vai quase o Rio Grande do Sul, porque vai lá até Santa Catarina e pega o comecinho ali do Rio Grande do Sul, né? Ainda é tropical. Ao norte, a área costeira é rica em matéria orgânica. Por que é rica em matéria orgânica? Porque no norte tem muitos afluentes, né? No caso, nós temos foz ali direto, Oiapoca, aí depois nós vamos outro rio, Amazonas. Então, muito resíduo orgânico naquela região faz com que essa matéria orgânica que vai para o mar faça com que ali em torno de uma faixa de 100 km seja manguezais muito grandes, tá? Nessa área. Deixa eu dar uma adiantada aqui. Na região sul, o clima é subtropical. Nessa faixa são encontradas baías e lagoas, assim como costões rochosos, manguezais e restingas, além de praias arenosas. O assoalho marinho é predominantemente arenoso, diferente de mais ao norte, que aqui nós temos praias arenosas, que elas são mais argilosas. Se você já foi na praia, tem algumas praias que são totalmente areia embaixo e tem outras praias que perto onde tem rios mesmo, o solo parece que tem lama, né? Exatamente por isso. Lá no sul tem bem menos isso, porque lá geralmente as praias são arenosas, tá bom? Vamos lá. Nessa zona costeira brasileira concentra-se quase um quarto da população brasileira. 13 capitais de estados brasileiros encontram-se nessa faixa, na qual antes predominava a Mata Atlântica. Então, no caso, olha só, nós temos o mar, saiu do mar, nós temos Mata Atlântica. Entre a Mata Atlântica e isso, nós temos essa zona costeira, que pode ter ali restinga, manguezais, certo? Então, no caso, nessa região geralmente não é direto. Tem alguns pontos sim, que vai até a praia mesmo, a Mata Atlântica, mas geralmente não, geralmente tem isso aí, certo? Os maiores trechos da costa brasileira, nos quais ainda são encontrados
Manchas residuais da Mata Atlântica correspondem à Serra do Mar dos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. São onde tem mais Mata Atlântica. Mas vamos lá. Manguezais. O que são manguezais? Manguezais geralmente se encontram em um local onde eu tenho o rio encontrando o mar, porque a qualidade da água tem menos sal. Não quer dizer que elas não sejam salgadas, elas têm a quantidade de sal bem elevada, mas tem menos sal. E como o rio traz muita matéria orgânica, esse solo todinho vai sofrer com essa matéria orgânica. E é ali que se reproduz um monte de animais, um monte de peixes, né, no caso. Mas o solo ele tem baixa concentração de oxigênio, né, por ser muito... por ser ali, no caso... o solo ser muito pesado, vamos dizer assim, muito lamento, enlameado, ele tem pouca concentração de oxigênio. Então, o que? As árvores elas precisam da raiz buscar oxigênio também. Não pense que não. Porque sim. Mas o que acontece? Acontece aquele efeito. Tudo assim, ó. É tudo. Né? Parece que uma criança desenhou ali um negocinho, ficou aquele monte de raiz para fora. Por quê? Porque eles precisam pegar, no caso, o oxigênio da superfície, do ar mesmo. Essas árvores elas se adaptaram a fazer isso. E o negócio também, elas são mais altas do que a água, porque a água sobe, a água desce. A água sobe, a água desce. A água sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O que é que acontece? Elas precisam dessas raízes para fora, que saem do tronco da árvore, para a árvore ficar em pé, porque ali é lama. Né? Então, no caso, fica tudo grosso ali. E não é por nada não, mas mangue fede, viu? Mas tem umas coisinhas boas, tem uns camarãozinhos, de caranguejo. Tô ficando doido. Lá tem uns caranguejos bom todo, né? Então vocês vão ver nas imagens, e podem pesquisar no Google também, imagens que o mangue tem aqueles monte de raiz assim para fora. É praticamente, né? O mangue é um ecossistema de transição entre o ambiente terrestre e o marinho, característico de regiões tropicais e subtropicais, sujeito ao regime das marés. Ocorre em regiões costeiras abrigadas e apresenta condições tropicais para alimentação, proteção e reprodução de muitas espécies animais, sendo considerados importantes transformador de nutrientes em matéria orgânica e gerador de bens de serviço. Quem falou isso foi uma tal de Yara Schaefer Novelli. O nome é bem difícil de falar, eu falei errado provavelmente. Ela é uma bióloga, viu? O que acontece? O mangue, por ele ser dessa forma, né, e muitas espécies não conseguirem passar pela concentração de sal, que algumas sim passam, mas essas monte de galhos, esse monte de coisas e muita comida, né, de material orgânico ali, muitas espécies escolhem esses locais porque a água é mais quente, tem todos nós vamos falar depois, tem todos um processo, eles escolhem essas partes para reprodução, tá bom? A reprodução aquática. No Brasil, os mangues eles vão geralmente do Amapá até Santa Catarina, né? Eles ocupam uma área de 25 mil quilômetros quadrados. É muito mangue, né? Mas para o tamanho do Brasil é pouco. Então, são vários tipos de coisas. Tem vários tipos de árvores, tem vários tipos de animais que vivem nessa região. Mas no mangue, geralmente, é encontrado muito caranguejo. O mangue, quando você fala mangue, você já vê na cabeça caranguejo. Tá? Deixa eu ver. Vamos lá para a próxima, senão não dá tempo, né? Senão não dá tempo. Vamos lá. O próximo são as restingas. As restingas são ecossistemas formados por vegetação que vive sob a influência direta do mar, exposto a respingos de água salgada e a elevada salinidade do solo. Então é isso, pessoal. Então, no caso, eu tenho muita restinga. A restinga ela não vai ter árvores de grande porte, a árvore vai ser pequeno porte, elas vão ser acostumadas com esse sal, tá? Então são árvores pequenas, gramíneas geralmente. Deixa eu ver aqui. Em locais, por exemplo,
mais afastados da praia, a vegetação de restinga apresenta maior diversidade de espécies, como arbusto, algumas árvores de pequeno porte, bromélias e orquídeas. E muitos animais vivem nessas restingas. Cara, eu não sei se tem no YouTube, mas no caso eu assisti no Discovery, que é um pessoal que eles são largados, né? Desafio em dose dupla. E eles foram largados no Ceará, na zona de restinga. E lá tem, vai desde jacaré, a onça, né? Mas assim, é bem interessante, que lá dá para você ver. Se você puder ver, eu não sei se tem no YouTube, você pode colocar lá. É desafio em dose dupla, você coloca Ceará, aí vai ter duna, você procura lá que você vai achar. São nas restingas, tá certo? Em praias do litoral do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, em outros estados, ocorrem várias restingas entre o litoral e a Mata Atlântica. Então, no caso, como eu falei, é uma zona de transição. Mata Atlântica, mar. Tem locais que é encostado ali no mar, como eu falei, é assim, mas tem área que não é, tá bom? Vamos lá. Essas áreas de restinga também, pessoal, correm muito risco. Áreas de restinga, mangue também corre, porque estamos começando a entrar nos mangues. Mas geralmente áreas de restinga sofrem muito, porque assim, é uma zona que é mais, o solo é mais firme, então a galera constrói muito hotel, resort, são tudo construídos nessa área. Tanto que foi colocado, certo, uma resolução do CONAMA, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. No caso, foi uma resolução que foi feita, acho que foi pelo CONAMA, não lembro se foi, mas acho que foi pelo CONAMA, que fala assim, que antes de se criar qualquer coisa, por exemplo, hotel, resort, na área de restinga, tem obrigatoriamente que ser feito uma avaliação para ver se vai causar dano ambiental, porque é uma zona que hoje está quase acabando, porque como eu já falei, nessa zona costeira é onde tem mais gente morando. 13 das capitais do Brasil ficam nessa zona litorânea. Então, no caso, é complicado. Tá bom? Deixa eu ver. Fora, no caso, né, essas leis que eu falei, então, para eu construir uma casa, um hotel, uma coisa, eu preciso obedecer essas leis. E nós temos outra parte que são costão rochoso. O que são costões rochosos? Tem determinadas regiões que eu não tenho praias, mas que as praias não têm areia. Lá no Brasil, você olha uma praia, lembra uma praia, é aquela areiona bonitona, mas tem regiões que tem, cara, pedras imensas que saem da terra e vão para dentro do mar um tempão. Isso são chamados de costões rochosos, porque nessa região tem uma região, principalmente do sul do país, que tem só pedra. Né? Você vai, só é pedra, só vê pedra, não tem areia, é só pedra. Né? Isso é bem interessante. Deixa eu olhar aqui. Olha, no livro eles não tratam, certo? Outra não, a gente vai tratar outra aqui, certo? Depois do costão rochoso. O costão rochoso é formado por rochas situadas na transição entre o ambiente terrestre e o aquático. São vários organismos que vivem associados aos costões, compondo um ecossistema que pode ser muito complexo, dependendo de vários fatores, como impacto do batimento das ondas, tipo de rocha e sua disposição. Em muitos casos, é possível notar faixas de organismos nos costões. Falando-se em zonação. Vamos que tem várias coisas. Nós vamos desde aqui. Você pode observar nesses ambientes algas, esponjas, mexilhões, ostras, cracas, anêmonas e corais nessas costões rochosas. E nós temos outra aqui que eu quis colocar porque eu achei bem interessante, porque no Brasil só há em um lugar do Brasil, né, que é no Nordeste, essa área que são os lençóis, as dunas, né? Cara, é muito interessante, porque aqui nós temos, por exemplo, o que são as dunas, né? As dunas são elevações arenosas que ocorrem em regiões onde o processo marinho deposita mais sedimento e retiram com presença de ventos constantes. Então, no caso, nessa região, cara, das dunas, o mar vem trazendo areia. Essa areia vai secando, o vento vai levando. E formam grandes dunas, cara. Os lençóis maranhenses, na atividade que eu mandei, vai ter uma foto aí para vocês.
Cara, é lindo, porque assim, são várias dunas, e entre as dunas nós temos a chove, aí fica Lagos, né? Lagos, que é um local que eu desejo ir muito, cara, de verdade. Ficam vários lagos, alguns de água doce e alguns de água salgada, né? E é muito bonito, cara, é um dos ambientes mais bonitos. E esse aqui não tem em outro local do mundo, só no Brasil, tá bom? Você fala, mas duna não tem no deserto, mas esse tipo de duna só os lençóis lá nessa região do Nordeste, né? Tem uma partezinha do Ceará também que tem, mas geralmente é no Maranhão, tá bom? Olha aqui, fala aqui. As classificações baseadas nas estruturas internas das dunas levam em consideração a sua dinâmica de formação, sendo reconhecidos os tipos, as dunas estacionárias e as dunas móveis. Algumas dunas acabam por se transformar em formações consolidadas, as chamadas dunas fósseis. As dunas podem se tornar estacionárias devido a um aumento de umidade, ocorrência de obstáculos internos, blocos de rocha, tronco, etc. E o desenvolvimento de vegetação. Então, no caso, eu tenho uma duna que ela pode ser estacionária porque se junta a uma vegetação que tinha ali, a vegetação segura ela, ela fica parada, não sai mais daquele canto. Que tem, nessa região, tem essas dunas. Ou alguma rocha, alguma coisa que ela vai ficar ali, ela não sai daquele local, né? E nós temos as dunas móveis, são as que tá alto, o vento vai levando, elas baixam e voltam, vira outra duna e assim vai, né? A vegetação nativa, composta de gramíneas e plantas rasteiras, desempenha um importante papel na formação e fixação das dunas. À medida que a vegetação pioneira cresce, as dunas ganham volume de altura. Com o passar do tempo, outras plantas colonizam o local, estabilizando o cordão de dunas. Podemos encontrar uma grande quantidade de espécies pioneiras, como cipó de flores, maringá das dunas, capim das dunas, entre outros. As dunas exercem uma função ambiental como manutenção da linha de costa, proteção do lençol freático, constituição de barreira natural, ressacas no mar, entre outras coisas. Essas dunas só existem, cara, areia existe no mundo todo, mas essas dunas desse tipo é do Brasil, tá? Aí eu não entendo como o pessoal quer ir para fora do Brasil, muitas vezes, para conhecer coisas maravilhosas. Estava vendo essa semana uma propaganda aqui, passando na televisão, de aquelas marcas que vende passagem, né? Vende hospedagem, tudo, mas tudo num pacote só, né? Empresas turísticas, né? Elas passando, olha, quer viajar para longe? Aí mostra lá a distância, quase 5.000 quilômetros, né? Para viajar daqui para ver uma igreja não sei aonde. Aí mostra outra foto de um outro local, basicamente idêntico no Brasil. Cara, o Brasil tem uma universidade muito grande. Visite o Brasil se você puder. Cara, um dia, pense assim, eu quero conhecer o Brasil, porque o Brasil é cultura. Do Norte tem uma cultura, do Nordeste tem outra cultura. Dentro do Nordeste, mesmo onde nós vivemos, nós temos várias culturas diferentes. Isso é maravilhoso. Sudeste maravilhoso, Sul, cultura totalmente diferente da do Nordeste, da do Norte. E da mesmo do Sudeste também é muito diferente. Né? Então, eu aconselho sim. Viu? E assim, galera, é muito legal, certo? Eu acho muito legal essa questão, porque você pode conhecer muito mais do seu país, cara. O Brasil é maravilhoso, né? As pessoas que tornam o país ruim, questão de natureza, de tamanho, de beleza natural, o Brasil é inigualável. Mas a população faz as coisas ruins, né? Como, por exemplo, a gente suja a água, a gente suja os mares, aí fica complicado, né? Mas como ninguém perguntou nada, eu acho que ninguém tem dúvida de nada, né? Então, pessoal, um abraço para você, tá bom? Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe seu like, compartilhe aqui no Facebook, no YouTube, que daqui a pouco estará no YouTube disponível. Pessoal, vamos compartilhar aí para fazer o canal crescer, tá bom? Vamos ter algumas novidades no canal, algumas coisas como estudar com efetividade em casa, que eu quero fazer, postar essa semana que vem. Dando certo, a gente vai postar. Então, pessoal, valeu e até a próxima. Um grande abraço.